Hoje o nosso Café com Guerra mistura tradição, cultura, Páscoa, festa de pães sem fermento, né? O pães Agenor, né? E não vejo pessoa melhor para trazer esse tema que meu amigo, Pastor Carlos. Seja bem-vindo, pastor. Satisfação, Guerra, estar com você aqui. Eu tenho acompanhado alguns dos podcasts e tem sido muito importante as pessoas que você traz aqui para trazer informações tão relevantes. Obrigado. E esse assunto eu me sinto privilegiado em ter sido convidado. Muito obrigado. O pastor Carlos, ele é historiador, né? Ele é sertanejo. Conta um pouquinho, pastor, da tua história. Quem é Carlos? Para quem está nos assistindo, que ainda não conhece, né? É o sertanejo raiz, né? Nasci aqui em Serra Talhada e o Senhor me chamou, me alcançou com o evangelho ainda jovem, ali 18 anos, e logo que ele chamou, eu também entendi o chamado missionário, porque assim que a gente conhece o que é bom, que é o evangelho, a graça, o poder de Deus, já quer fazer conhecido. Então, a gente quer divulgar, né, para que outras pessoas vejam como é bom. Então eu nessa caminhada também graduei em História, pós-graduei, e fui para o curso de Teologia em Garanhuns, no Instituto Bíblico. O chamado missionário, depois de algum tempo trabalhando aí no comércio e tudo, não teve como resistir, né? Então, através do pastor Rogério, que é o nosso pastor na igreja presbiteriana Serra Talhada, fui encaminhado para o campo, ainda há 18 anos. Fui plantar a igreja presbiteriana em Flores, logo recém-casado com a Cícera. Foi? Ela, minha companheira fiel. Cícera é daqui de Serra também? É daqui de Serra. Fomos para o campo, plantamos a igreja no município de Flores, depois fomos para o distrito de Fátima, morando em Flores, ainda plantamos a igreja lá. Depois de 15 anos voltamos para auxiliar. Estou como pastor auxiliar na igreja presbiteriana Serra Talhada e servindo também em Garanhuns, no Instituto Bíblico, onde a gente ministra aulas no curso de preparação de obreiros no mês de julho. Boa, pastor. E eu lembro do senhor, né, eu estava conversando com a minha esposa, né, estamos aqui na dia 2, né, hoje eu acho, 2 de abril, não é, Tainara? Não é, produção? 2 de abril de 2026, e faz 10 anos que eu vou para a presbiteriana. Eu acho que agora, nesse período de abril, né, eu já esteja, inclusive, finalizando a documentação para me tornar membro. Por quê? Porque nós estamos gravando em uma data anterior, né? Vocês sabem, a 2 de abril. Então é provável que quando esse episódio estiver saindo daqui para lá, a gente já esteja com todas essas etapas burocráticas. E eu me recordo bem do senhor. Eu acho que o senhor, não sei se recorda de mim também, né? Com a saída de Rico, né? Isso, pastor Henrique. De pastor Henrique, o senhor ficou lá. Priscila ainda foi grávida para a igreja. Esteve lá visitando, sim, lembro. Minha filha hoje tem 10 anos, ou seja, faz um tempinho, e é muito bom, eu me sinto muito feliz na presença de Deus, é muito bacana. Mas o foco é pastor Carlos, vamos virar para ele. Pastor, e a história, como é que veio a história na vida do senhor? Então, eu fui muito influenciado, eu tive um pastor, o pastor Ferreira Júnior, ele era professor de história, lá no início da minha caminhada, e sempre ele inspirou a gostar de história. E a Bíblia? Eu gosto muito de história. A gente estuda a Bíblia, os povos antigos, né? E começa a querer conhecer mais, né? Então me levou a estudar a história, a palavra de Deus, a Bíblia. Foi mesmo? Caramba, eu gosto muito de história, eu acho incrível. Sobretudo a história antiga, né? Grécia, Roma, quando envolve nesses aspectos bíblicos. Eu até comprei uma Bíblia recentemente, esqueci o nome dela, já eu me lembro, que ela é histórica e cronológica. Esqueci o nome da editora, já me vem à mente. Eu digo isso porque pastor Carlos tem uma livraria, né? Comenta aqui, pastor, como é essa livraria? Na verdade, é uma livraria ambulante, né? Onde tem evento, eu levo livros, bíblias, né? Livraria Sertão Reformado. A gente não tem loja física. São mesas que eu coloco livros, bíblias em eventos, conferências. E a ideia é trazer alguma literatura bíblica reformada para o sertão. Sim. Tem muita gente que tem acesso a comprar pela internet, mas outros não, e nem gosta de comprar pela internet. Então a gente tem as horas vagas. É bom. É um hobby, né? Que o senhor gosta de livros, gosta de leitura, de estudo. Isso. Então aproveita e segue lá a página, né? Bota Livraria aí. Sertão Reformado. No Instagram, @ Livraria Sertão Reformado. Sertão Reformada, né? Pastor, e falando de Páscoa,
né? Hoje a Páscoa é muito conhecida, infelizmente, né, pelo ovinho da Páscoa, pelo coelhinho. Qual a relação que há entre a Páscoa e o coelho, o ovo? E a Páscoa é um evento que antecede o próprio Cristo, né? Ou seja, ele é anterior a 2000 anos. Isso. Comenta pra gente aí, de onde surgiu essa ideia da Páscoa, o que é, por favor. A primeira Páscoa tem mais de 3.500 anos. Surgiu lá, em torno de 1503, por aí, antes de Cristo. 1503 antes de Cristo. 1500 Tem relatos históricos. Isso, o povo hebreu, que estava saindo de um período de escravidão, de opressão, um governo que estava oprimindo, e esse povo clamou ao seu Deus, e foi ouvido, e Deus levantou um libertador para tirar esse povo. Só que aquele rei que estava sendo servido pelo serviço, escravo daquele povo, não quis deixar o povo ir. Então a história começa aí. Então o coelho vai aparecer lá, já bem depois de Cristo, aqui na Idade Medieval, na Europa, ali, Alemanha, França. O coelho é símbolo de fertilidade, mas não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Entendi. Para a gente entender a Páscoa bíblica, não tem a figura do coelho. Pelo contrário, tem um cordeiro. Boa. Então quer dizer que a primeira Páscoa aconteceu lá quando Moisés, né, liderou Isso. A saída daquele povo do Egito, sobretudo a partir das pragas, para endurecer o coração do faraó. Uma dúvida que eu sempre tive em relação a esse texto, pode ir abrindo, pastor, por favor. Já está aqui. É o seguinte, porque o Senhor mandou 7 pragas, não foi? Que foi a produção? 10 pragas, né? Mas se o nosso Deus ele é soberano e sabia que o coração do faraó estava endurecido, por que mesmo assim ele manteve a primeira, a segunda? Porque o texto ele é muito redundante ao dizer, por exemplo, e o coração do faraó se manteve duro, e o faraó não acalentou seu coração. Aí quando chega lá da metade para o fim, né, das 5 para lá, o faraó já começa a relaxar o seu coração, mas depois muda de ideia. Me permita ir um pouquinho mais antes da história, né? Quando o povo de Deus estava no Egito, para chegar lá, houve um processo. A gente lembra do relato de José, que a família, os irmãos tinham um certo ciúme, e começam a invejar José. A túnica de José. Isso. De repente, aquele irmão é vendido como escravo e ele vai parar no Egito. E lá no Egito, ele vai, depois de trabalhar na casa lá do Potifar, né, daquele empregado do rei, ele estava injustiçado por ter sido acusado de um assédio da esposa. E vai ser preso injustamente. Só um parêntese, o senhor sabia que hoje no direito a gente estuda a síndrome da mulher de Potifar? É sério. Legal. É sério, a síndrome da mulher de Potifar é o quê? É exatamente quando uma mulher força, né, um contexto de abuso, de estupro, de assédio para com o homem. Por exemplo, ela se bate, arranca as roupas, grita, ele está me assediando e tal. Isso é conhecido no direito como síndrome da mulher de Potifar, porque é um crime inexistente, é um crime putativo na mente da mulher. E a Bíblia aí se misturando com o direito, né? É verdade. Pois é, então, nesse contexto de José injustiçado, Deus honra José e o leva a ser um primeiro-ministro, né? É verdade. Um cara que vai estar revelando aquele sonho do faraó que apontava para aqueles 7 anos de invernos, depois 7 anos de tempos de secas. E ali ele dá o conselho, que era poupar, né, já traz uma lição de economia, os 7 anos de fartura, e quando ele era muito amigo do faraó da época, e de repente a família agora vem para buscar alimento no Egito. Sim. E vai ficando, o faraó amigo de José dá uma terra boa, terra de Gósen, distante, para que eles vivessem ali e vão se estabelecer, os hebreus vão se estabelecer no Egito. Tudo começa vão num ali, contexto né? de crise, mas se estabelece. Passa algum tempo. O senhor lembra quantos anos, pastor? 430 anos, todo o período. De José a Moisés. Até o período da saída, né? E aí morre José, né? Ficam os seus descendentes que prosperam e causam um certo receio no faraó, porque os hebreus cresciam em número, né? Sim. Muito rápido. E eles trabalhando passaram a ser escravizados, né? E produzindo tijolos.
mas pedia para ir adorar o seu Deus no deserto e o faraó não deixava, vocês têm que trabalhar mais. E passou a não dar mais a lenha para queimar os tijolos, Sim. mas eles tinham que ir buscar a lenha e produzir o barro e fabricar o tijolo. E aí ficaram escravizados anos e anos a fio, sofrendo, e eles gemiam, angustiados. E aí faz a gente perceber, né, que Deus escuta o clamor do aflito, né, dentro da esfera do direito, Claro. né, que está para trazer a justiça, né, buscar os direitos das pessoas. Deus é um Deus justo. Sim, E ele ouviu o clamor do povo e ele levantou um líder, que seria o Moisés. Antes de Moisés houve uma cena, porque quando o rei, o faraó, queria conter esse crescimento, ele mandou que as parteiras matassem as crianças do sexo masculino, Sim. para diminuir o número. Só que elas, temente a Deus, disseram, não, as hebreias são fortes, elas têm os seus filhos sozinhas, não mataram os meninos. Mas ele mandou lançar no rio Nilo todas as crianças do sexo masculino. Ele queria conter o crescimento dos hebreus, mas que Deus estava abençoando, estavam prosperando e, de repente, quando a escravidão aumenta, Deus vai e diz, deu um basta, ele agora vai libertar. O povo egípcio, ele tinha vários deuses, então você levantou a pergunta aí sobre essas pragas, né? Exatamente, Deus endurece o coração daquele faraó, certamente Ramsés II, né? Era o Ramsés. Porque Ramsés. faraó, gente, faraó é um título. Isso. Né? João não sei o quê, que é o faraó. Isso. Aí João faleceu, vem Maria de... Ricardo de não sei quem. É o faraó. Então, quando ele tem o coração endurecido pelo Senhor, o Criador, exatamente porque ele queria destronar os ídolos do Egito. Era Ramsés II, era? Provavelmente, há uma linha de história que diz que sim. Entendi. E aí as pragas que apareceram aqui, que estão relatadas no livro de Êxodo, né? Uhum. Êxodo, a partir do capítulo 5, né? 6, ele vai narrando, foram 10 pragas. Primeiro as águas se tornaram em sangue. O Egito era, o rio Nilo, era um deus, né? Eles tinham, então, ele mostrando... A praga era de deuses relacionados sim. A Ram, por exemplo, uma divindade da fertilidade, né? Eles cultuavam o Deus Sol, por exemplo, o faraó era tido como filho do Sol. Sim. Teve uma praga que era trevas, né, densas, Sim. espalhadas em todas as casas dos egípcios e dos hebreus, nenhuma escuridão. Nenhuma. Então era como que ele queria revelar quem de fato era o Senhor e Deus e destronar os ídolos do coração, porque nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia João Calvino. Verdade. E hoje os ídolos, gente, nem sempre santo não sei quem, ou santa não sei quem. Muitas vezes o ídolo é a profissão, é o seu corpo, é a sua família, o status, o dinheiro. Os ídolos continuam os mesmos, né? Só mudam os personagens, né? Isso. Né? O seu ídolo pode ser o corpo, para alguns, e a gente não pode ter ídolos, né? O Cristo tem que ser o nosso foco, e tudo que nós fazemos é para honra e glória dele, né? Exato. Então, seguindo ainda na linha histórica lá de Êxodo, vieram as pragas, né? Primeiro águas em sangue, segundo as rãs, depois piolhos, e aí depois, sempre que vinha uma praga, era quando Moisés ia falar com ele, com o faraó, e ele diz, deixa o povo ir. Aí faraó, não. Endurecia o coração. No primeiro não, aí depois voa, aí depois deixava, vai, mas deixa as crianças, deixa os rebanhos, porque para que eles não fossem, voltassem por conta da família. E o texto ele é bem reticente, né, pastor, em mostrar, por exemplo, essa angústia até do próprio faraó, né? Vai, não vai, mas quando a gente lê, a gente fica, cara, o faraó teve paciência com Moisés, porque... Persistência. Persistência. Não é? O agir de Deus, né, na vida dele. E interessante que ele pede oração a Moisés. Vai lá, ore por mim. Então, aí vem a quinta praga, peste nos animais, são úlceras, né? E exatamente, você vê o Egito adora a vaca, o boi, né? Então, quando o Senhor colocava essas pragas, né? Chuva de pedras, veio também gafanhotos, foi a oitava praga, né? E a nona praga que foi as densas trevas. Ali foi... Aí os preparativos para a 10ª, que é a 10ª praga, onde entra a Páscoa. Então, e continue, para não atrapalhar o Senhor. E aí, o Senhor já estava preparando tudo, inclusive que antes dessa praga, ele já manda os hebreus preparar a marmita
Na viagem, né? A Páscoa era uma refeição, exatamente. A marmita, eu tô dizendo, de uma linguagem nossa. Linguagem de hoje, exatamente. Então, a 10ª praga é onde o Senhor diz a Moisés que ele ia, cerca de meia-noite, vir sobre pelo meio do Egito, a palavra hebraica, passagem, né? Passar por cima. Sim. Ele precisava tomar um cordeiro, né? No nosso contexto sertanejo, um carneiro, né? Um bode. Um cordeiro e sem defeito, que fosse sacrificado e ali feito um churrasco para a família, naturalmente. Sim. Com ervas amargas para lembrar das amarguras que eles viveram. O pão precisava ser sem fermento. Por que o pão sem fermento? A massa, o fermento sempre é um símbolo da corrupção. Como foi feito às pressas, não dava tempo de levedar a massa. Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai fazer uma ponte dizendo que lançai fora o velho fermento e tal. E o fermento é o símbolo da corrupção. Por quê? Porque se você pegar um pouquinho de fermento, faz todo um efeito, né? E uma pequena falha no nosso caráter, um pecado, ele tem uma consequência terrível, né? Entendi. Então o fermento tem esse símbolo, né? Entendi. Então era uma espécie de purificação cerimonial. Tira fora toda a levedura, o pão é asmo, né? Sem fermento, e vocês vão comer cingido já, pronto, aquelas vestes esvoaçantes cingidas para não atrapalhar na hora de sair às pressas. Por quê? Porque à meia-noite, sim, desse cordeiro tirariam o sangue, colocariam uma espécie de pincelzinho de sopro e passaria no umbral da porta uma marca de sangue. Sim. Na casa dos hebreus. Umbral é o portal. A testa da porta. Né? Seria isso. Coloca lá a marca, quando vier o anjo da morte vier pela noite, ele vai ver aquelas casas com a marca do sangue e passa por cima. Por isso a palavra Páscoa. E isso se repete quando Jesus nasce. É tudo sobre Jesus. Ali estava apontando para um cordeiro que João Batista viu e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa judaica celebra os atos libertadores do Senhor de um povo que estava oprimido, debaixo de um governo opressor, debaixo de muita corrupção, no sentido de exploração, e o povo foi liberto da escravidão para a liberdade. Quando você vai aplicar a Páscoa ao cristianismo, é a morte de Cristo, que ele vem justamente levar sobre si a culpa desse período de uma escravidão que o pecado traz à humanidade. E ele vai, num dia como a Páscoa, ele vai ser crucificado na semana da Páscoa, que era celebrada entre março e abril pelos judeus. E naquela semana, ele como judeu, estava celebrando uma Páscoa. E da mesa que ele tirou os elementos que instituiu a Santa Ceia, que a gente chama Eucaristia, a Ceia do Senhor. O pão, o cálice, né, de vinho, que seria uma representação do sangue dele que seria derramado. Lembra do sangue do cordeiro? Volta, né? Então é a ideia de que o sangue era remissão. Uma vida só poderia ser restituída com o derramamento de outra vida, né? Quando institui a pena capital ali em Gênesis 6. Então, o cordeiro sem culpa, lá no Egito, ele livrou a morte do primogênito da família hebreia, né? Dos israelitas. Lá nos egípcios, todos perderam o primogênito, porque o anjo veio e feriu cada primogênito, porque não tinha a marca do sangue. Então, de certa forma, o sangue de um inocente estava livrando alguém da morte. Conexão, né, dos dois. E nós estamos falando aí o quê? De 1000 anos, né? De 1500 anos de conexão, de ligação, né? Entre a saída do Egito e Jesus. Exatamente. Porque a Bíblia toda é uma só história, né? A história de Gênesis e Apocalipse é sobre o Cordeiro, é sobre Cristo, o Deus que deseja resgatar a humanidade perdida e dar a conexão de volta com o Criador. E nesse resgate, viver nesse mundo com uma vida nova, com atitudes novas de acordo com a vontade dele. Então, a Páscoa é para hoje. O significado da morte de Cristo, a ressurreição, traz para os dias de hoje um significado muito profundo para que a gente tenha uma vida nova. Entendi. Em Cristo. Entendi. Interessante que na parte da história, eu também gosto muito da história, né? Não tenho estudo
só superficial. Eu sou estudante também, eu não sou historiador, não, sou estudante. Não, professor, pastor, que é isso? Mas constantemente se vê relatos históricos dessa época, né, comprovando os textos bíblicos, né? Sim, sim. O calendário nosso, né, marcado por isso, né? Lá no 325, né, foi instituído a Páscoa da primavera, que nós, lá do hemisfério norte, né? Então houve a história da humanidade tem a Páscoa tem um significado profundo, ainda que hoje distorcida por marketing e a venda do chocolate, etc. Sim. e tal, mas ela tem um significado muito profundo para os dias de hoje, em relação à libertação que a gente precisa dos regimes opressores, das coisas que oprimem o ser humano em várias esferas. Nosso Deus é um Deus justo e que está vendo e ele deseja Sim. executar a justiça. Então, ele executou juízo na Páscoa sobre aquela sociedade ali egípcia que estava escravizando seu povo, oprimindo seu povo. Ele executou juízo através da morte do primogênito, do primeiro filho. Então, o filho do faraó morreu, e Sim. cada casa, seja de um escravo, seja de um egípcio não israelita, morreu o primogênito, e até os animais. A primeira cria morreu, foi ferido. Somente os hebreus foram poupados. Aí os hebreus eram melhores que os egípcios? Não, no sentido de que o Senhor tem uma aliança e ele tem um povo escolhido na terra e ele quer que esse povo o adore. E aquele regime estava oprimindo e não deixando o povo ir adorá-lo e servi-lo no deserto, né? Então o Senhor julgou e ele julgará essa terra. Sim. A Páscoa aponta para isso também. Nós sabemos que estamos no tempo da graça, né? A obra de Cristo traz perdão, traz redenção, mas haverá um juízo final. A fé cristã prega isso, a Bíblia ensina isso. A quem não acredite, eu prefiro acreditar que tem. Eu também. Porque se eu não tiver, eu não vou perder nada, né? Exatamente. Tá tudo sob controle, né? E se tiver? Quando a gente fala de Egito, só fugindo um pouquinho, muito se fala das pirâmides, né? O senhor como um historiador... Eu nunca fui ao Egito, mas eu tive um colega que foi, e ele disse que quando falou que aquelas pirâmides foi construída com a mão de obra escrava dos hebreus, eles não gostaram. O guia turístico eles não concordam, etc. Mas, de fato, se eles estavam fabricando tijolos, era para construir cidades, né? Cidades, tem até na Bíblia o nome, agora eu não me recordo o nome das duas cidades que eles construíam, sendo escravizados, né? Debaixo de um regime de opressão, né? De escravidão, para fabricar os blocos, né? Os tijolos, queimar, produzir, trabalhar de maneira insalubre, né? Total. Não havia CLT naquela época. Nem tinha espaço para a guerra trabalhar lá. Não. Pelo contrário, os nossos ancestrais é que sofreram toda essa opressão, né? Aquelas pirâmides bonitinhas que a gente vê que deve ser incrível ver de perto. Eu tenho vontade de um dia ver de perto, deve ser incrível. Mas foi mão de obra escrava, né? Isso. Pastor, aí, voltando para essa saída dos hebreus, né? Aí o texto relata, né, que houve a saída, eles saíram à noite. Saíram às pressas. Mas mesmo assim o povo ainda murmurava com Moisés. Cara, será que não valeu a pena a gente sair? Moisés, é melhor a gente voltar. Imagina, meio mundo de gente reclamando, dizendo com fome. E Moisés, um grande líder, né, para segurar isso. Pensa, eu vendo aqui em Êxodo capítulo 13, capítulo 12, verso 27, diz que saíram cerca de 600 mil homens a pé. Fora crianças e mulheres não está na conta. Então, quase 2 milhões de pessoas, em média, com um líder para conduzir esse povo. Imagina o barulho, o dor de cabeça. O barulho. Então, é impressionante porque se o povo queria sair, Deus mandou que o povo fosse adorá-lo, servi-lo. E houve essa 10ª praga justamente para instituir a Páscoa ali e livrar o povo, e ele liberar o povo. Eles vão, ora por mim, ainda pediu oração. Foi. E só que quando o povo vai andando, ele endurece o coração para ir atrás do povo com seu exército. Aí onde é aquela cena do Mar Vermelho, né? Isso. Eles estavam diante do Mar Vermelho e agora estava o inimigo vindo. Eu acho impressionante essa parte, porque quando Moisés estava ali desesperado, como líder, a gente se colocando assim no lugar dele, né? E agora? Está um exército lá atrás, vindo, e aí? O mar adiante, e o Senhor disse, vai, segue, ele toca no mar, o mar se abre, né? E
Ainda que tentem explicar que veio um vento, que abriu, que a história... Agora, recente, eu vi que houve achados arqueológicos dentro da região lá que comprova achados dos carros dos egípcios Carros, e tal, espadas, etc, né? E ele vai e o mar se abre, ele passa e o povo segue e depois aquela água vem e destrói os inimigos do povo, né? É bem interessante essa parte. Só que quando ele vai perambulando pelo deserto, é incrível porque lá no deserto o povo é assistido por Deus, maná, cordonizes, quando estava enjoado do maná, veio carne, a água da rocha e o povo reclamando, murmurando. Assim a gente, né, o ser humano, a gente reclama demais. Mas esse Deus que tem uma aliança, esse período agora da semana chamada Santa, esse período da paixão de Cristo, é um período também da gente ver o quanto esse Deus nos ama. Ele não desiste de nós, né? Ele foi até o fim, né? Tendo amado os seus, amou até o fim, né? Morreu morte de cruz. E fazendo essa transição da Páscoa judaica para o cristianismo, a gente vê em Cristo esse cumprimento. Ele é o Cordeiro. Paulo, o apóstolo, diz em Coríntios, ele é o nosso Cordeiro que foi imolado. Sim. É o nosso Cordeiro pascal. Cristo, aquilo apontava para ele. Aquele sacrifício lá anualmente tinha que ser feito. E aí Cristo fez um único e suficiente sacrifício. Nós cristãos hoje não mais celebramos a Páscoa. Sim. Porque o nosso Cordeiro já foi sacrificado. Sim. Agora a gente celebra a ceia, né? A ceia do Senhor. Isso. Olha que interessante, gente. O senhor falando disso e me veio à mente uma imagem minha de jovem. Sei lá, eu devia ter 12, 10 anos. Minha mãe era viva ainda, minha mãe faleceu, eu tinha 14, 15 anos, não me recordo agora. E tinha uma vizinha lá do prédio onde a gente morava, no Recife. Interessante que depois é que eu fui saber quem era. Era a mãe de Zé Ramalho. Zé Ramalho cantou. Que é paraibano, né? Dona Estelita. E aí eu lembro na casa de Dona Estelita que tinha um quadro, né? Eu acredito que Dona Estelita seja crente, né? Já deve ter falecido. E tinha um quadro lá de Moisés e Deus abrindo o Mar Vermelho. Aqueles quadros bem antigos, bem assim da década de 80. Né? E eu ficava olhando assim, encantado. Mas não entendia, eu não tinha tanta aproximação cristã na época da minha família e tal. Acho que somente depois de 2, 3 anos foi que eu conheci Jesus. Né? E a partir daí a gente vai conhecendo a história e vai vendo como Deus chama as pessoas, né? E tudo vai se conectando, né? E eu lembro que eu ficava olhando pro quadro e disse, cara, que espetacular. E o senhor falando, me veio essa memória agora de que eu tenho 40 anos, de 28 anos atrás. É incrível o agir de Deus na nossa vida, né? Mas ele é um Deus que se revela, né? Sim. Eu tenho um texto no Novo Testamento, agora já falando da ressurreição, porque nós celebramos no próximo domingo, né, a Páscoa, né, a Páscoa cristã e a ressurreição. Só um pouquinho, pastor, antes da gente chegar nisso, desculpa. Por que Semana Santa? Para a gente voltar só um pouquinho antes. Então, é aquela semana que os últimos atos de Jesus, né, que ele vai percorrendo até a cruz. Entendi. Então, todos os dias daquela semana são dias cruciais, importantes, desde amaldiçoar aquela figueira, toda aquela caminhada que Jesus faz, toda a peregrinação, onde ele vai instruindo os seus discípulos. E Marcos, né? Marcos que fala bastante dessa os evangelhos, né? Os evangelhos trazem a narração da última semana. E por isso chamada Santa, né? Porque é ali onde está acontecendo a redenção da humanidade. Entendi. Ele está caminhando para celebrar a Páscoa, mas ele é o próprio Cordeiro. É incrível, quando ele nasceu num estábulo, né? Sim. Lugar onde nascem animais. Exato. Um lugar apropriado para um cordeiro. Sim. Porque se ele era o cordeiro que tinha sido pré-determinado desde a eternidade para ser imolado, sacrificado, a gente dizia, mas que Deus é esse? Eu já ouvi um professor de história dizer isso. Mas que Deus irado, esse Deus do Antigo Testamento que mandava matar. Ora, a ira de Deus, o Deus é santo. Ele sendo um Deus santo, ele é justo. E essa ira dele, para ser satisfeita, ela só podia ser satisfeita com um derramamento de sangue. Sim. E nós, de fato, pecamos e ferimos a santidade desse Deus. Então, nenhum de nós era capaz, porque todo bode, todo cordeiro que era sacrificado, ano após ano, tinha que se repetir, porque ele não era capaz de resolver o problema da humanidade. Da humanidade. Aí ele se faz carne
E essa última semana ela é importante, exatamente essa semana ele está indo cumprir o propósito que tinha sido determinado na eternidade. Lá em Atos a gente vê ele dizendo que na eternidade Deus planejou que ele fosse crucificado, fosse morto, por mão de iníquos. E, inclusive, na soberania de Deus, na providência, ele não deixa impune ou não deixa essa pessoa, aqueles que crucificaram a Cristo, como Judas que o traiu, etc., eles não ficaram impunes. Mas eles estavam cumprindo um desígnio de Deus. É estranho isso, Sim, mas demais. eles estavam cumprindo, vamos dizer, o rito. Tanto é que o próprio Jesus na Santa Ceia fala que alguém daqui vai me trair assim, assim, assado. Estava predeterminado. Já Tinha até salmo messiânico que falava daquele que comia o pão, né, no prato. Eu não né, sabia do salmo. Que fala do traidor, né? Pastor, e por que o período da Páscoa, ele sempre não é um período fixo, como a gente vê um São João? São João é uma festividade cultural, o Natal, que é 25, e outras datas comemorativas. É o equinócio de primavera do hemisfério sul que determina a primeira lua cheia após... É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio de primavera do hemisfério norte. Isso foi definido e havia o mês Nissan, né? Nissan é Abib, que era um mês entre março e abril, a Páscoa judaica, mas Constantino convoca um concílio em 325, concílio de Nicéia, para definir isso. Porque tinha cristãos, tinha as celebrações em datas diferentes. Sim. Vamos organizar esse negócio. Então, pode observar, sempre na noite de Sexta-feira Santa, a lua está cheia. Cara, eu não sabia disso. Não sabia. Período que eu sou da zona rural, eu gosto muito de ver a lua, ver o céu. Nesse período é lindo, né? Bem a lua cheia. Você que está assistindo hoje, quarta-feira, o nosso Café com Guerra. Observe daqui a 2 dias o céu, se vai ser lua cheia. Não Exatamente. Sabia, pastor. Sabia, produção? Não. Olha aí. E aí, a partir daí, faz a contagem de 40 dias antes, que é o carnaval. Aí a tradição romana que também tem esse período chamado quaresma, né? Sim. Que conta com a quarta de cinza, né? E os 40 dias para chegar o dia do domingo da Páscoa. Entendi. Mas na história é exatamente isso, é a lua que vai determinar. Comenta aqui, se você sabia disso. Manda aqui um comentário, uma mensagem. Então, se você me permite o texto que eu queria citar, por lá favor. em Marcos, capítulo 16, fala da ressurreição de Jesus. Eu disse, o domingo, nós cristãos celebramos o dia do Senhor no domingo, exatamente foi o dia que ele ressuscitou. Então, a ressurreição tem um significado profundo, porque é a vitória final, né, triunfante do Senhor. O sacrifício foi aceito. Sim. Ele tem poder de dar sua vida, como um cordeiro que estava sendo ali imolado, mas ele mesmo resgata, ele tem poder de reavê-la. E ressuscita ao terceiro dia, né, no domingo. Esse domingo de Páscoa para nós é o dia da ressurreição. Então, o cristão celebra a ressurreição. Exato. Nós temos geralmente um café da manhã na escola bíblica, no domingo de Páscoa, e é exatamente para celebrar a ressurreição. E tem Santa Ceia, etc. Nós não celebramos com um coelho, um cordeiro assado, né? Mais um carneiro assado. Mas é uma fruta, é um pão, um café. A propósito, esse período não é uma questão crítica, mas as pessoas dizem que não pode comer carne, mas a primeira Eu ia chegar Páscoa nesse ponto. foi celebrada com carne. Eu ia chegar nesse ponto. Mas aí a gente tem que respeitar Claro. as tradições religiosas, né? A tradição romana atribui o peixe, né? Era um símbolo do cristianismo, quando lá na igreja primitiva, e tem todo um significado, né? Que eu não conheço a fundo, mas a ideia é o cordeiro era um churrasco de carneiro, né? A Páscoa era celebrada com carne. Bom. A minha avó, né, na verdade a avó da minha esposa, mas era um amor de vó. Você acho que chegou a conhecer a avó da minha esposa, Dona Maria. Maria conheci do Lorena. o avô, eu conheci o seu Lorena. E aí eu tô com a minha esposa, vai fazer 20 anos já. 19 anos, 20 anos quase. E aí eu lembro que antigamente, né, quando ela era viva, que a gente se encontrava, né, e Dona Maria sempre muito alegre, muito carinhosa, muito gentil. E aí a gente perguntava, Dona Maria, teve uma vez, não sei se foi eu, foi Priscila, mas por que não pode comer a carne? Né? Pergunta normal, cotidiana. Pô, acho que todo mundo já fez essa pergunta, por que não pode a carne?
Aí ela disse, porque a carne tem sangue. E o sangue não pode por conta de Jesus e tal, não sei o quê. Vai ter que comer peixe. São tradições, né? Né? Aí Priscila disse, mas o peixe também tem sangue. Tem. Ela é questionadora, né? Eu não lembro se foi Priscila, se foi eu, não me acordo. O peixe também tem sangue. Aí ela disse, mas é pouquinho e a carne é branca. Aí pode. Tradição é um negócio interessante, né? É cultura, gente. E assim, Havia uma historinha que, lógico, uma historinha, né? A historinha. Que a mulher ia assar o peixe e sempre cortava uma parte e jogava fora. E aí, por que a senhora faz isso? Eu disse, não, porque minha avó fazia assim. Ela cortava o peixe, assava uma parte. Aí, não, eu vou pesquisar. Por que fazia? Então, a bisavó também cortava. E aí descobriram que a tetravó lá era um forninho pequeno, então para assar o peixe não tinha como assar inteiro, então naturalmente tinha que ser dividido. e se perdia aquela parte do peixe. Certamente partia para assar uma parte, Claro, depois assar outra, mas foi passado por tradução e as pessoas sem nem questionar cortavam o peixe, porque disseram, sempre foi assim, né? Entendi. Então é bom questionar e sempre vir para a fonte, né? Porque a origem da Páscoa é bíblica e a gente vai para a Bíblia e vê o significado, né? Sim. E voltando ao texto lá de Marcos 16, esse texto é muito interessante, que fala de sentimentos, como estavam se sentindo aqueles discípulos no momento que o Senhor Jesus já havia passado pela cruz, tinha morrido, e agora estava naquela expectativa. Havia uma promessa, ele havia dito que ia ressuscitar, mas eles foram assaltados por dúvida. Lá no texto capítulo 16, passou o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir balsamá-lo, era uma prática, né, dos judeus. Sim. É interessante que nós temos muito criptojudaísmo no sertão, é outro assunto aí. Eu quero chegar depois. Quando eu era criança, eu lembro que os mortos eram colocados perfumes. Sim. Alfazema, na época. Sim, não, inclusive, esse chapéu tem uma tradição judaica, né? Isso. Não sei se você sabe, mas esse chapéu típico nordestino nosso... Há quem diga que vem do kippá, né? Vem do kippá, né? Esses cabelinhos, o outro... Isso. Né? Para proteger a nuca. Porque o Nordeste, eu volto já pro texto. Mas o nosso café com guerra é assim, pastor. A gente vai... O Nordeste, especialmente, teve uma influência muito grande do judaica, né? Eu estive recentemente na sinagoga lá, a mais antiga das Américas, né? No Recife, e esses judeus, sendo perseguidos pela Inquisição, eles eram proibidos das práticas judaicas, né? Então eles faziam de modo escondido, né? Velado, mudava o nome, etc., para não ser perseguido. Então é muito comum o sobrenome, se você for pesquisar, Bezerra, nome de animais, de plantas. Eu não sabia. Eles se escondendo, digamos assim, da Inquisição. Não sabia. E aí acender a vela no Shabat, né? Fazia escondido. Por exemplo, minha mãe tinha uma tradição de não comer carne nas cestas. Era uma espécie que chamava os cristãos novos, que se convertem ao catolicismo. Os judeus que foram convertidos forçados, eles trouxeram práticas que chamam criptojudaísmo. Então tem diversas coisas no Nordeste, no sertão também. Você citou o chapéu, mas tem também, por exemplo, os monumentos que são feitos, cruzeiros à beira das estradas, às margens das estradas, que coloca uma pedra. As pessoas que falecem, que ficam também, né? Não, isso é uma tradição romana. A ideia da mortalha, da lavar os mortos, perfumar, vem daqui, né? Do judaísmo, né? Uhum. Então nós somos de uma tradição judaico-cristã, então muita coisa a gente herda, né? Então elas foram embalsamar o Senhor Jesus e cedo, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, diz o texto, foram ao túmulo. Aí veja o verso 3, quando fala do sentimento. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então aqui estava um sentimento de dúvida. Porque quando o Senhor foi colocado no túmulo, foi colocada uma pedra e selado pelo rei. Os vigias ficaram lá porque disseram: olha, vai que ele carrega um corpo dele e estão dizendo que ele ia ressuscitar. Então, que há até essas teorias que nesse período agora da Semana Santa sempre levanta. Acham alguma coisa para diminuir Cristo, né, e a Bíblia. Mas na verdade nada contra a verdade como a Bíblia mesmo. Eu pensei que o senhor ia voltar um pouquinho no livro de Marcos, que ele faz a menção de uma pessoa, que eu esqueci o nome, que foi pedir lá a Pôncio Pilatos para tirar Cristo da cruz, para lavar o corpo e colocar ele na tumba antes das 24 horas. Ele foi colocado lá no
José de Arimateia, né? José de Arimateia. Aí lá, 700 anos antes disso acontecer, já estava predito que ele seria sepultado entre os ricos. Isso, né? Porque naquela época, somente quem era muito rico tinha tumba na pedra, tal qual Arimateia, e ainda houve a preservação das 24 horas. A Bíblia é extraordinária. Ele não teve judaica. nenhum osso quebrado, porque tinha uma profecia que nenhum osso seria quebrado. Diga-se de passagem, na Páscoa, o cordeiro não podia quebrar os ossos. Também apontando tinha que a ser profecia. Perfeito, né? Então, esse primeiro sentimento aqui, né, nesse período agora da Páscoa, né, da Semana Santa, se você está vivendo algum tempo de dúvidas, lembre que nesse momento aqui, essas mulheres estavam com dúvida, estavam com medo, porque o versículo 8 diz que, e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Depois que elas veem, né, o anjo, né, que diz, lá no versículo 4, e olhando viram a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas, atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Como havia dito, né? Então, ele não está mais aqui. Veja o lugar onde tinha posto. Então, esse sentimento de dúvida, de medo, é presente nesse momento. Tristeza. Lá no verso 10 diz: e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Veja o sentimento de tristeza. O mestre que caminhou com a gente esses últimos 3 anos, que é o nosso rei, a nossa esperança de redenção para Israel, que estava debaixo de um governo opressor, o governo de Roma, e agora está morto. Mas, na verdade, o reino dele era muito maior do que o reino deste mundo, é um reino eterno. E lá no versículo 11 mostra que eles tinham um coração incrédulo, porque quando elas disseram que tinham visto o túmulo vazio, estes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Então, às vezes o medo, a dúvida, a tristeza gera no coração da gente incredulidade. Talvez as pessoas estejam vivendo um tempo de crise na fé, nessa era pós-modernidade, relativismo, e aí tudo que eu esteja falando na Bíblia não faça muito sentido, mas eu quero dizer que esse Deus de quem nós falamos nessa semana de Páscoa é um Deus que é a verdade para a humanidade que tem tantas verdades. Ele disse: eu sou a verdade. A verdade que nós precisamos, né? E aí, qual a mensagem que a Páscoa, né, a ressurreição de Jesus, traz para o nosso coração? Aqui o texto mostra exatamente. Ele veio para os excluídos. Eu admiro sua profissão, porque você trabalha com o direito, né? E os não privilegiados, você busca justiça, né? Sim, senhor. E naquela geração, naquela época, as mulheres eram bem discriminadas. Recentemente eu fui criticado um post aí de Instagram, porque eu defendo... Não vou entrar no mérito, mas a pessoa dizendo assim, que o cristianismo é machista, que... Eu não vi, não percebi. Eu fiz um comentário e a pessoa ficou me atiçando, me criticando. E eu só disse assim, quem mais valorizou a mulher foi Jesus. Verdade. Você veja a Bíblia, Jesus dando uma dignidade à mulher, o cristianismo dá uma dignidade à mulher. Total. Né? Então, aquela mulher da fonte, que ninguém chegava junto dela porque era uma prostituta, e Jesus... deixou ela lavar os pés dele. Exato. Né? Jesus lavou os pés dela, desculpa, não foi? Ali é da mulher que foi colocar nardo, né, puro, né? Isso. Ali ele conversou, né, com a samaritana. Isso. Ele travou um diálogo que o judeu não se reportava que jamais ao samaritano e ainda mais mulher. E mais ainda uma prostituta que estava lá no poço. Você está falando da do poço, né? Do poço. Isso. A samaritana. E ele vai, conversa e fala de algo que estava na alma dela. Onde está o teu marido? Ela já tinha tido o quinto e não era o marido. Exato. Ela tinha algo que ela procurava buscar preencher em relacionamentos que não preenchiam. Sim. E ali ela encontra em Cristo que a água que ela viva, que ela precisava. É o amor que ela nunca encontrou em homens... que ela tinha tido relacionamentos. Exatamente. Isso. Mas o verso 9 do texto de Marcos 16 diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Maria Madalena qual sempre teve com Jesus. Expelira 7 demônios. Então, essa... Como assim, na qual da qual expelira 7 demônios? Era uma mulher...
mal falada, uma mulher Sim. que tinha uma Antes, vida né? espiritual duvidosa Sim. e era escravizada, né? Segundo a tradução aqui. Mas Maria Madalena a sempre esteve ao lado de Jesus. E é esse período que o pessoal até vai dizer que Jesus teve Relações com Maria Madalena. É. De jeito nenhum, não houve relacionamento nesse sentido, porque ele era 100% carne, 100% homem, o Deus encarnado, Sim. mas é 100% Deus. E ele não casou. E ele não ia ter um relacionamento ilícito, porque Exato. ele teria pecado. Exatamente. Ele teria que ter casado para ter. Ele teria que ter casado. Não é? Exato. Então, mas interessante é o que eu quero chamar a atenção aqui para a gente, na ressurreição ele aparece para os excluídos e privilegia com esse, ele vem aparecer para essa mulher que era aqui da qual ele expeliram 7 demônios. Então, a gente vê essa mensagem da ressurreição aqui, que ele é o Deus que os excluídos têm privilégios. Quando Sim. foi anunciado o seu nascimento, a quem foi anunciado? Os primeiros que ficaram sabendo, pastores de ovelhas que estavam nos campos, Eram os pastores. que era uma casta meio que esquecida da sociedade religiosa, porque eles eram cerimonialmente impuros por lidar com cadáver, né? Dentro da tradução judaica, a pessoa que tocou em cadáver era impura. Sim. Quem trabalha com ovelha, eu já criei ovelha, quando morre um animal tem que arrastar para fora do curral. E se der para aproveitar a carne, aproveite. Se não der, paciência. Mas depende da morte, né? Claro. Se fosse mas esses pastores foram os primeiros que ouviram aquela milícia celestial de anjos que apareceram, nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo. Sim. Então ele não foi para o palácio, ele foi para a roça, para os prados de Belém. E esse era o grande questionamento dos fariseus, né? Porque Jesus, por meio de suas palavras, por meio das suas pregações, sempre trazia que quem quiser ser primeiro que seja o último, que os últimos serão os primeiros. Quando ele está na pregação lá no templo, né, do lado de fora, que isso aqui não vai restar pedra sobre pedra, quando faz aquela exortação à feira do templo. Isso, tudo o mercado religioso daquela época ele critica. Critica. Quando Pedro vai defendê-lo, né, da vinda com Judas para sua prisão, que ele vai, e Pedro vai com a faca, né, com o facão, corta a orelha e diz, olha, não é por aí. Não é por aí, eu vim para mudar os paradigmas, e Jesus veio totalmente para você mudar a forma de pensar. Sim, né? sim. E aí eu vejo nesse texto também, doutor Guerra, que os caídos eles podem ser levantados. O que me chama a atenção, essa narrativa da ressurreição, versículo 7, quando ele diz, mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Pedro era discípulo, por que ele disse? Diga os discípulos que vão lá, mas diga a Pedro. Por que Pedro? Pedro tinha sido vacilão, que tinha negado 3 vezes o Senhor. O barulhento. E o Senhor disse, eu quero um encontro com Pedro. E aqui é restauração. Exatamente a ressurreição de Cristo, a obra de Cristo, aponta para essa justificação, essa certeza de vida eterna, o perdão. Né? E Pedro é um exemplo, né? Ele vai, chama Pedro já tinha voltado a pescar e leva Pedro, cria uma cenazinha ali semelhante ao momento que ele negou, que tinha um fogaréu ali, enquanto ele estava sendo levado para a crucificação, perguntaram, você é um desses? Não, nem conheço. Ele negou, e o galo ali cantou. Estava o Senhor assando um peixinho, um braseiro, chama Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele pergunta? 3 vezes. Exatamente para ele reafirmar. As 3 vezes que ele havia negado, ele agora reafirma. Pedro, eu desejo que você pastoreie meu rebanho, vá, cuide, e ele redireciona a vocação, ou chama novamente, recomissiona. Claro, porque aquele ele que ele deve havia ter chamado. ficado péssimo, né? Com porque certeza. O próprio Jesus disse, se você hoje ainda vai me negar, Isso. que ele foi fazer barulho lá por conta de Judas, ei, fica quietinho aí que tu ainda vai me negar 3 vezes. Isso. Jesus meio que disse isso, né? Aí ele, caramba, Senhor, jamais vou te negar. E quando Pedrão, terminar, você vai ver o galo cantar. Às vezes a gente se identifica com o Pedro, né? Eu me identifico porque totalmente. Porque o Pedrão muitas vezes falhou, vacilou. Totalmente. E a gente olha para o amor de Jesus para restaurar, para resgatar. Isso é impressionante. Que às vezes a gente tenta, com a própria força, né, pastor, conseguir as coisas, e a história de Pedro e de Jesus mostra que não é pela força, é pela fé, pela graça, é pelo caminho do bem. E quando a gente entrega a nossa vida de fato a Jesus, ele faz grandes obras, né?
Você fala uma palavra-chave aí, graça. A Páscoa, ela aponta para a graça, né? Porque a graça é um favor imerecido. A graça é um presente. Aqueles que foram poupados lá no Egito, os primogênitos, foi por um inocente que foi sacrificado. A marca do sangue o livrou da morte. Um cordeiro. E a nós que fomos alcançados por a graça de Cristo revelada no Calvário, quando ele estava ali sendo imolado, ele estava derramando o seu sangue para justificar nós. Então ele estava declarando justo. Todo pecador que nele crê, ele é declarado justo. Ele não precisa fazer nada. Isso é difícil da gente assimilar, porque a gente é cheio de justiça própria, a gente às vezes quer fazer do nosso jeito, mas a fé cristã, ela chama a gente a se humilhar. Sim. Por isso que ele diz que nós temos que ser humildes de espírito, reconhecer nossos pecados e dizer, eu preciso de um Salvador. Sim. Então a Páscoa, agora a Semana Santa, esse período, chama a gente também para uma reflexão de que nós precisamos do Senhor. Entendi. Nós não podemos ir sozinho e tentar sozinho, que não dá certo. Você pode até tentar, mas não vai dar certo. E quando a gente fala que precisa dele, não quer dizer que você vai ter uma vida sem problemas, né, pastor? Claro. E nem de riqueza disso, daquilo, que a partir de agora você está isento dos problemas da humanidade, de uma doença, de uma dificuldade financeira, de um desemprego, de, sei lá, qualquer coisa, né? É verdade. E o próprio Cristo disse, no mundo você vai ter aflição, né? Tem de bom Se ânimo. ele disse isso, nós vivemos em um mundo caído, marcado ainda pelo pecado. O Senhor já nos salvou, mas ainda não estamos na nova realidade da glorificação. Até chegar lá, nós estamos na fase 3, né? Criação, né? Deus criou todas as coisas, a queda, né? O homem pecou, houve uma desobediência, redenção. Nós estamos nessa fase 3. Isso. Nós não chegamos na fase 4, que seria a consumação, glorificação. Então, nessa fase 3, Deus está redimindo pessoas, Deus está redimindo o mundo pela obra de Cristo. Sim. Mas não, a presença do pecado ainda está. Sim, Nós fomos perdoados, declarados justos com a obra de Cristo quando cremos, mas ainda lutamos com o pecado. Demais. Diariamente. Diariamente. Ele nos assedia. Total. E nós somos chamados não para ser perfeito, mas para perseverar, seguindo ao Senhor. E Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia na palavra, a ação do Espírito na nossa vida. Pastor, e o coelhinho da Páscoa? Todo mundo fala do coelhinho. O coelhinho é um atrevido, né? Hã? O coelhinho é um atrevido. O bicho é abusado, né? Ele entra também naquela contexto da Idade Média lá, Alemanha, tradição da fertilidade. Na Europa tinha essa coisa da fertilidade. O coelhinho, ele tem muitos filhotes. Demais. Então é a ideia de que havia cultos, né, à fertilidade, etc. Então a ideia foi inserida na Páscoa, a ideia de vida, né? Gerar vida. Como também o ovo, né? O ovo. Que tinha a ideia de vida, né? Eu estava lendo recente que o pessoal decorava na França, pintava, presenteava as crianças. Não esse ovo que a gente conhece hoje tão caro que tem aí no mercado, mas é daí que vem essa tradição. Mas nada a ver com a Páscoa bíblica. Até agora a gente conversou, não entrou o coelho e o ovo, porque não tem. Não. Interessante que a Páscoa, eu acho, me corrija se eu estiver errado, é mais importante do que o nascimento de Jesus. Seria uma consumação, né? Mas a coroação, porque o Cristo nasceu. Deus visitou, como os anjos disseram lá, os pastores em Belém, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, aqui ele quer bem. Sim. Ele veio, ele visitou, Deus se vestiu de pele humana para resgatar um povo que estava perdido. E a morte é a concretização, é a consumação disso. Então se complementam. Claro. Porque assim, só o Natal sem a Páscoa não teria sentido. Não teria, claro. Porque assim, a gente vê que claro que o comércio utiliza dessas datas para vender, que é o que eles querem vender. E eu não tenho nada contra o chocolate. Se quiserem mandar, eu vou deixar o endereço aqui. Pode mandar para mim também. Pode mandar, viu? Que eu como bastante, né? Mas a gente vê que há um olhar muito diferenciado para o Natal e para a Páscoa, como se fosse um segundo plano, né? Talvez era para estar os dois no mesmo plano, né? Eu lembro que uma vez a gente fez um cenário lá do período do Natal. A gente fez a manjedoura de um lado e o túmulo vazio de outro, num cenário que a gente fez. Sim. Exatamente
para mostrar que um complementa o outro, Sim. né? O túmulo vazio, a ressurreição é a base do cristianismo, é Sim. a base da fé cristã, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz, em vão é a nossa fé. Em vão é a nossa fé. Então ele ressuscitou, foi confirmado, comprovado por testemunhas oculares e esteve presente entre os seus e deixou agora a igreja para dar continuidade ao seu ministério. Vá e conte aos outros. Exato. Que a própria Bíblia fala da igreja católica, né? Não necessariamente uma menção, não é uma menção à igreja A palavra católico apostólica romana. O cristianismo no mundo inteiro, não é a igreja denominação católica, Claro. mas todo cristão, no sentido da palavra, é um cristão que está envolvido com uma família cristã espalhada no mundo. Por isso essa palavra é universal, né? Católica no mundo todo. O cristianismo bíblico, né? Não entrando para Roma já é uma outra tradição. Claro. E também tem a outra ortodoxa russa também, né? Uhum. E Pedro é a pedra angular, não é? Aí é assunto para outro podcast. Para outro podcast, né? Mas olha, Pedro... Porque Pedro antes tinha outro nome, né? E Jesus chama você de Pedro de pedra. Fragmento de pedra, Petros, né? E quando ele diz, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, qual foi o contexto que ele falou isso? Não me recordo. Jesus estava... ele estava... quem dizem que eu sou, né? Um diz que é João Batista, e Pedro disse, Sim. tu és o Cristo, Sim. o Filho do Deus vivo. Esta afirmação seria a rocha, a pedras sobre a qual a igreja seria edificada. Então, não era sobre Pedro. Olha aí. Né? Nós, cristãos reformados, protestantes, não cremos que Pedro foi o primeiro papa. Sim, até porque sim. Pedro, ele se dizia um presbítero como vocês, né, como vós, Sim, sim. e ele não se comportou como sendo alguém que estava superior aos demais, né? Sim, sim, claro. Então claro era a igreja de destaque, Antioquia, Roma, Jerusalém. Mas eu disse isso porque quando o senhor falou que Pedro, quando Jesus ressuscitou, chamou ele, foi lá, assou um peixinho, disse, ó, Pedro, quanto tu me ama. Isso. E ele volta para o ministério tal qual os outros 10 apóstolos que foram fundar respectivas igrejas para continuar a palavra de Deus. Mas a gente não via Pedro ali como um líder principal. Eles até tinham esse pantinho, Mateus, que queria, né? Quem é o preferido de Jesus, mas Jesus mesmo disse, ó, quem quiser ser o primeiro que seja o último, acaba com isso, é tudo igual. Isso. E aqui no reino é de quem serve é que é o maior. Exatamente. Pedro rejeitou ser ali reverenciado, adorado. Claro, então, claro. Mas não queremos gerar polêmica. Não, jamais. Pastor, acho que já estamos chegando no nosso tempo, né, produção? O senhor já falou, mas não custa nada. Olha para a câmera, traz aquela mensagem para quem está nos assistindo, aquela mensagem do coração, que está precisando de uma palavra, que já passou por dificuldades, que já buscou alegria, felicidade em álcool, em festa, em prostituição, e que sente esse vazio no coração, mas não sabe como preencher. Então, Jesus Cristo, nele habita a plenitude de todas as coisas. Ele é tudo que a gente precisa. Quando você tiver sua vida totalmente rendida a Jesus, certamente você vai encontrar, como exatamente a gente citou há pouco, aquela mulher samaritana que ela procurava outras fontes de satisfação, mas ela estava em busca, de fato, ela tinha uma sede de uma água que só ele podia dar, uma água viva. E ele disse, quem beber de mim jamais terá sede. Então, todas as águas que a gente tenta beber, as águas desse mundo é como a água do mar. Ela não sacia a nossa sede. Verdade. Mas Jesus Cristo, ele descedenta a sede da nossa alma. Nós precisamos de uma conexão com o Criador, que foi perdida lá no Éden. E você aproveita esse tempo de reflexão da Páscoa, da Semana Santa, e busca reconexão com o Criador por meio de Jesus. Ele disse que é o caminho. E esse caminho é o caminho justamente da conexão, e você ter uma vida plena. Ele disse, eu venho para que você tenha vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, como foi falado, é uma vida de prosperidade material apenas e que vai trazer a felicidade, porque tem pessoas que moram em um casebre e não têm bens materiais e são plenas. Sim. Então, é um estado de espírito que se encontra em quem está totalmente entregue a Jesus e crendo e confiando na obra dele substitutiva. Ele foi o cordeiro
pascal que foi imolado para que nós tivéssemos paz com o Pai, o Criador. Busque conhecê-lo mais através da Bíblia. Esse é o pastor Carlos. Obrigado, pastor, pela sua vinda. Historiador, pastor, tem a livraria. Se alguém quiser conversar com o senhor, pastor, como é que pode? Pelo Instagram, onde é que pode te achar? Carlos de Oliveira no Instagram e na livraria Sertão Reformado. Lá tem o link também do WhatsApp na livraria. Quem quiser conversar, indicações de livros, ó, super recomendo. Começa a seguir lá o Instagram também e é muito bom. Pastor, traga suas palavras finais. Agradeço e eu, assim, sempre admiro o seu trabalho. Quero que Deus continue usando sua vida nessa Amém. esfera que o direito lhe permite, você possa ser instrumento de bênção na vida de muitos. Amém. E que Deus abençoe aqui o Café com Guerra, que mais pessoas possam passar por aqui e trazer muitas coisas importantes, informações importantes para os seus telespectadores. Pastor, obrigado. Deus te abençoe. Amém. E ó, daqui a 3 dias, Cristo vai ressuscitar e Ele vai estar vivo sempre no meio da gente. Crê nisso. Esse é o nosso Café com Guerra. Tamo junto e é só o começo.